Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical. Esse que vos fala é Melqui Barbosa e seja muito bem-vindo à nossa pré-aula da EBD para jovens desse primeiro trimestre de 2020. Hoje a lição é a de número 8 e o título é A Obra Salvífica do Senhor Jesus Cristo. Roda a vinheta. Muito bem, queridos, nesse trimestre estamos falando sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho do homem e o nosso querido Salvador. Então, a teologia sistemática está presente nesse trimestre. Nós tínhamos um histórico de ver sempre lições históricas que separavam os tópicos para entendermos a história passo a passo. Entretanto, nós estamos vendo uma teologia sistemática ensinando sobre o nosso Salvador e está sendo um conteúdo muito rico. Eu tenho certeza que você que acompanhou todas as lições passadas, você foi ricamente edificado pelo Senhor e a sua pré-aula foi uma bênção. Então, nessa lição de número 8, nós vamos falar sobre a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. O texto do dia nos diz o seguinte: nem por sangue de bode e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Esse texto está em Hebreus, no capítulo 9, versículo 12. A síntese nos diz o seguinte: não existe urgência mais destacável em nossas vidas do que a garantia de nossa salvação em Jesus Cristo. Sempre eu reforço que a síntese deve ser a conclusão, ela está relacionada à conclusão. Por quê? Porque a síntese precisa ser a maximização do conteúdo, ela precisa ser o assunto todo condensado em uma frase. Então, guarde a síntese e comente sobre ela antes de você fazer a introdução do assunto. Isso faz com que você tenha mais domínio do conteúdo. Como assim mais domínio? Porque aí você vai perceber que essa frase precisa ficar guardada no coração deles. Então, você vai trabalhando ela desde o início. Ok? Vamos lá. O primeiro tópico fala sobre o sacrifício. E o que é o sacrifício? Existe a definição do sacrifício no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, o primeiro tópico ele faz o papel de nos apresentar o que significava o sacrifício no Antigo Testamento e também no Novo, e o que significa sacrifício, certo? Então, olha só, existe uma definição que sacrifício numa perspectiva veterotestamentária, com a prática cultica de oferecer produtos do campo ou animais a Deus, como forma de solicitação de perdão por pecados individuais ou coletivos. Então, vamos separar em alguns tópicos. Para que serve o nosso sacrifício? Para que serve o sacrifício? Com a definição do Antigo Testamento. Primeiro, solicitação de perdão por pecados individuais ou coletivos. Segundo, gratidão pela produtividade da terra ou no aspecto das vidas das pessoas. Então, é gratidão, o segundo tópico. E, por último, serve para a adoração a Deus. Então, se for resumir, sacrifício no Antigo Testamento era feito através de produtos do campo ou de animais e ele precisava ter 3 objetivos. Primeiro, ou ele servia para perdão dos pecados coletivos ou individuais, também servia para que fosse feito de uma forma de gratidão, era um presente de gratidão, ou a adoração. Então, para definir, são esses 3 tópicos, ok? Passando para a próxima parte, nós vemos o que significa sacrifício no Novo Testamento. Repare que a partir da vinda de Jesus Cristo, não temos mais a necessidade de fazermos sacrifícios materiais. Como assim? Não é mais necessário você pegar um bode, você pegar um produto da terra, não é mais necessário fazer esse tipo de sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário foi muito eficaz a ponto de não ser mais necessário sacrifícios de animais. No Novo Testamento, o tipo de sacrifício que é falado ali são sacrifícios de louvor, de adoração, são sacrifícios relacionados ao seu espírito. Então, já muda completamente o foco. Você não faz mais isso para remissão de pecados, mas você faz sacrifícios para adorar a Deus, para agradecê-lo com sacrifícios espirituais. E existe uma definição aqui, olha só. Por isso a Bíblia falará de sacrifícios agradáveis, sacrifícios de louvor, sacrifícios espirituais. Pode-se perceber, desta forma, uma guinada no Novo Testamento. Mais importante do que o protocolo ritualístico de quem sacrifica são as intenções do coração do ofertante. Não adianta termos um sacrifício perfeito e, dentro do ritual,
sendo que na verdade o nosso coração não está naquilo. E uma coisa muito interessante é que o sacrifício verdadeiro, que é o terceiro tópico da primeira parte, diz que para ser um sacrifício é necessário que venhamos dar algo de valor. Aquilo que nos sobra não é sacrifício. Então, para que seja um sacrifício verdadeiro, precisa ser algo de valor para você. Algo que o seu coração se importe. Entende? Vamos colocar aqui um exemplo de um sacrifício que foi realizado. Não um sacrifício de morte, mas um sacrifício de ceder. A Ana, quando foi fazer a sua oração no templo, solicitando a Deus que tivesse um filho, o que ela diz? Senhor, se me deres esse filho, se me deres esse varão, esse homem, ele será nazireu, será separado para o trabalho do templo e eu devolverei quando ele desmamar. Ou seja, ela iria abrir mão da guarda do seu filho se o Senhor atendesse a sua oração. Então nós vemos um sacrifício. Ana se sacrificou para que ela pudesse ser atendida, que a sua oração fosse atendida. Então pergunte para os seus alunos, para os seus amigos, para os jovens, o que eles sacrificariam? O que eles abririam mão para que eles viessem tornar a sua vida um verdadeiro sacrifício vivo, como é dito no Novo Testamento. Ok? Então essa primeira parte nos dá um aparato geral sobre essa palavra, sacrifício. A segunda parte fala sobre reconciliação e a terceira também fala sobre redenção. As duas estão interligadas. Reconciliar, na definição que a lição nos dá, diz o seguinte: ato ou efeito de reconciliar. Reestabelecimento de boas relações entre pessoas que estavam em conflito. Quem estava em conflito? O porquê nós utilizamos a palavra reconciliação? Porque nós estávamos em conflito com Deus. Então, fomos reconciliados ao Senhor através do sacrifício de Jesus Cristo. E essa reconciliação pode se tratar de relacionamento e não simplesmente de proximidade, não simplesmente de uma amizade. Fala de um relacionamento profundo. Você reconcilia com sua esposa quando você está brigado com ela, né? Você reconcilia uma amizade quando ela é muito íntima, quando essa amizade faz falta para você. Então, Deus é um Deus de reconciliação. E o detalhe é que nesta reconciliação nós não somos protagonistas. Nós sempre temos o problema de achar que somos o protagonista da história, mas não somos. Repare que Deus é o centro da história, porque o maior sacrifício veio dele. Foi ele que cedeu o melhor que ele tinha para a gente, que era o seu Filho unigênito. Por isso, Deus é o protagonista da história da nossa salvação. E redenção. Redenção é trazer à luz aquilo que estava às trevas, é você redimir aquilo que estava perdido, encontrar aquilo que estava perdido e você conceder a graça. Então, fomos reconciliados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Essas lições, elas estão se aprofundando cada vez mais e aqui nós entendemos a palavra sacrifício. Então, se temos que centralizar em uma palavra esta lição, a palavra é sacrifício. Não se esqueça, você pode utilizar uma dinâmica no meio, no início ou no final da sua lição. É interessante fazermos ali no meio para que você venha aprender a atenção deles e ao mesmo tempo você venha simplificar, criar ali uma situação, uma simbologia, uma metáfora para representar o que a lição está ensinando. O que você pode fazer? Aí vai uma dica. Você pode pegar caixas de presentes. Pode ser uma caixa de presente e dentro você pode colocar papel, revista, enfim. Coloca alguma coisa. E nessas caixas você faz umas 3, 4, 5 caixas. Mas sempre deixa faltando para alguém. Se você tem 10 alunos, que fique 8, 7 ou talvez 9 caixas. Por quê? Porque daí aquela pessoa que ficar sem, quando você distribuir e ela ficar sem, você vai dizer assim para ela: poxa, que pena que você não tem esse presente. Pessoal, eu estou muito triste por nós não podermos dar um presente para ele. Alguém se habilita a doar o seu presente para essa pessoa? Aí você vai fazer o teste deles, se eles têm um coração bondoso para doar esse presente. Qual que é a lição? Qual que é o objetivo de tudo isso? No momento em que eles abrirem as caixas, haverá um versículo com a representação, um versículo que fale sobre o sacrifício de Jesus. Aí você escolhe que versículos você quer utilizar. Qual o objetivo dessa dinâmica? Que eles entendam que Jesus Cristo foi o maior presente que nós recebemos e foi uma doação de Deus que entregou o seu melhor por amor a nós. Você gostou dessa lição? Você gostou do assunto em si, da forma como nós estamos expondo para você? Deixe aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, você ajuda bastante esse canal a crescer e esse trabalho a se desenvolver.
Conheça também os nossos outros materiais, as outras pré-aulas da EBD. Eu fico muito feliz por essa audiência que nós temos aqui. Então não se esqueça, você é ricamente abençoado pelo Senhor por estar aqui conosco. E nós somos ricamente abençoados por termos você, professor, conosco. Que Deus abençoe a sua aula, que seja uma bênção, você possa expor esse assunto de uma forma muito dinâmica e que os seus alunos amem as suas aulas. Amém? Muito obrigado pela sua audiência. Até mais. Tchau, tchau.